extensa para que a gente consiga entender bem o que vamos falar aqui hoje. Amém? Lucas capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11, creio eu que quase 100% da igreja conhece Lucas capítulo 15, onde Jesus dispara aqui uma sequência de parábolas, falando sobre a ovelha perdida, sobre a dracma perdida, e a parábola do filho pródigo, que fala de 2 filhos perdidos. E hoje a gente vai falar de um desses filhos perdidos. Amém? Então você conhece com certeza aquele texto, aquela parábola que Jesus contou sobre o filho pródigo. E a gente vai meditar um pouquinho sobre isso hoje. Então Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim: E continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. E passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, versículo 17, que é importante: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, e quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde nele um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho, diga comigo, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música, as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio o teu irmão e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A minha pergunta nessa noite é: quem é você, o filho mais velho ou o filho mais novo?
Pergunta pro seu irmão, e aí, irmão? Dá um pouquinho de retorno para mim aqui. Cadê o sonoplasta? Dá um pouquinho para mim. Fala, e aí, irmão, quem é você na parada aqui? Vai, irmão, pergunta, pelo amor de Deus. Se você não fala que esse irmão é hoje, é noite de você falar com ele. Se está intrigado, já pede perdão. Fala assim, e aí, quem é você na parada aqui? Você é o filho mais velho ou você é o filho mais novo? Ou você é o cabrito? Não, tô brincando. Automaticamente, irmãos, eu já preguei essa passagem milhares de vezes. E o meu olhar é sempre para o filho mais novo. Não sei você. A gente, frequentemente, quando lê Lucas capítulo 15, automaticamente o filho pródigo. Né? E aqui, né, não estou aqui, quem sou eu, mas se fosse atualizar o título, o subtítulo aqui desse, né, da temática desse texto, eu colocaria os dois filhos perdidos. Mas o nome pródigo é um desperdiçador. O significado de pródigo é aquele que desperdiça, que esbanja. Por isso que eles dão o nome, porque o filho, ele simplesmente desperdiçou, ele esbanjou. Ao mesmo tempo, Deus é um Deus pródigo. Aconselho até você a ler um dos livros mais magníficos que eu já li, do Timothy Keller, que já faleceu, que se chama justamente o Deus Pródigo. Por que ele chama Deus Pródigo? Porque ao mesmo tempo que o filho pródigo desperdiçou, esbanjou, o significado real é derramar completamente algo, desperdiçou, derramou completamente a sua herança. O pai aqui também é um pai pródigo. Por quê? Porque o pai também não teve miséria em derramar da sua graça. Não é? O pai não teve, o pai não limitou-se, ele esbanjou graça. Ele desperdiçou graça, sem medo de ser feliz. O pai é o pai mesmo, né? Então, automaticamente, quando a gente lê Lucas capítulo 15, automaticamente o nosso olhar já vai para o filho que se perdeu, que pegou a herança, que foi embora, que desperdiçou tudo. A Bíblia fala com meretrizes, com prostitutas. Ele gastou toda a sua herança, sem limites. Ele viveu um dos níveis mais terríveis da imoralidade e da miséria espiritual, a ponto dele desejar comer as comidas que os porcos comiam naquele momento. E até os porcos negou para ele, né? Não, tô brincando, é porque o texto dá que lhe foi negado. Quando ele desejou comer as alfarrobas dos porcos, lhe foi negado. Então até os porcos negaram. Então aquele homem estava vivendo justamente uma miséria sem precedentes. Mas só que aqui o meu olhar tem que ter o máximo olhar. O que Jesus queria dizer, se você prestar atenção, como que o texto começa? Capítulo 15, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Ponto. Aproximavam-se dá a ideia de que frequentemente, em todos os lugares que Jesus estava, os pecadores e os publicanos estavam ali para ouvir Jesus. No olhar de Jesus, o filho mais novo, no olhar de Jesus, o filho mais novo é justamente os pecadores e os publicanos. Esse era o primeiro tipo de gente que se assentava para ouvir Jesus. O segundo tipo de gente que se assentava para ouvir Jesus sem a intenção de ser curado, era justamente o que está no versículo de número 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Quando Jesus viu que vinha na sua direção a tipificação do filho mais novo e a tipificação do filho mais velho, Jesus dispara uma sequência de parábolas, falando primeiro sobre a dracma, ou a ovelha perdida, a dracma perdida, e depois Deus fala: agora eu vou pegar esses caras. E posso te falar uma coisa?
A pergunta agora para mim e para você é: para quem Jesus falou a parábola do filho pródigo? Pensa aí com seus botões, pensa aí. Você é livre, amém? Você é livre, pensa aí. Talvez você fale, foi para os pecadores. Não tem nada de errado com isso. Mas o olhar de Jesus não era... Se você lê os capítulos para frente, você percebe que Jesus estava tendo a maior oportunidade agora de confrontar os religiosos. E Jesus agora dispara essa parábola, não direcionando ela para os pecadores e publicanos, mas sabe para quem? Para os escribas e para os doutores da lei. Fica claro que Jesus está direcionando, porque na jogada não se fala simplesmente do filho mais novo que desperdiçou tudo, que é o grande pecador da história. Entra em cena o filho mais velho. Vamos lá, e o filho mais velho quem era? Obediente, bonzinho, nunca transgrediu uma lei de Deus, do pai, estava sempre andando corretamente. Ele poderia bater no peito e dizer assim: eu faço tudo do bom e do melhor, graças a Deus, Deus tem me abençoado, porque eu sou uma pessoa que faço tudo corretamente, tudo certinho. Tem alguém aqui que faz tudo corretamente, certinho? Tem, irmão, tem, eu sei que tem. Por que os publicanos se assentavam com Jesus? Os fariseus ficavam indignados. Na mesa de Jesus só tinha quem não prestava. Na mesa de Jesus só tinha improváveis. E tinha um ditado no Antigo Oriente que quem se assentasse com você para comer era sinal de aceitação, era sinal que você aceitava aquela pessoa. E Jesus fazia isso mesmo, de forma proposital. Um dos nomes que deram para Jesus era que Jesus era conhecido como amigo de pecadores. Não é? A parábola, ela traz muito esse entendimento de mesa, de alimento, de quem estamos próximo, de moralidade. Está tudo inserido nessa parábola. Fica imaginando, irmão. Você já viu, tem pregações. Eu já participei de ambientes, já preguei, já tive pregações que ela arranca choro de uns e ódio de outros. Ela arranca arrependimento de um e ira de outros. Um dia, vou fechar os meus olhos. Um dia eu estava na igreja, sentado ouvindo Luciano Subirá. Quem conhece? Luciano Subirá está na onda do jejum de 40 dias, né? A gente estava numa conferência e o Luciano Subirá disparando ali, falando sobre boa alimentação, falando sobre tudo aquilo que nós crentes faz tudo errado, mas não é preciso se consertar, sobre boa alimentação e tal. E tinha um irmão do lado. Esse irmão estava tão revoltado com aquela pregação que ele sacou, não, eu não estou mentindo não, tinha gente comigo que viu perante Deus, ele sacou do bolso um folhetinho de hambúrguer. Gente, com todo respeito, eu não estou mentindo não, é verdade. Ele sacou do bolso assim um folhetinho de hambúrguer e começou a pedir. Ele estava com tanta raiva porque ele era uma catedral espiritual, assim, ele não era um templo do Espírito, ele era uma catedral espiritual. E ele estava tão revoltado com aquela mensagem do Luciano Subirá que ele começou a pedir lanche. Sério mesmo. Ele tirou do bolso e começou a arrancar. Aí, né, você pensa, quando Jesus estava trazendo a mensagem do filho pródigo, tinha dois tipos de pessoas: os pecadores e os fariseus. Dos pecadores ele arrancou lágrima, choro e arrependimento. Ou melhor, dos pecadores ele arrancou lágrima, choro e arrependimento. Dos publicanos e escribas ele arrancou raiva, ira. Porque quando você é confrontado em coisas que você às vezes não consegue reconhecer, a primeira coisa que brota no seu coração é a ira. Você fica irado, mas depois quando você para pensar, não dá um arrependimento? Não dá ou não? Você fica irado no primeiro instante, mas depois você bate um arrependimento. A história
da parábola, ela não é dirigida a pecadores rebeldes. A história do filho pródigo, ela é dirigida a religiosos que conhecem muito bem as Escrituras. Quando o confronto é diretamente a alguém que está perdido, automaticamente se promove choro e arrependimento naquele ambiente. Mas naquele momento não foi isso que aconteceu. Porque, não sei, irmãos, o objetivo de Jesus não é acalentar o nosso coração. O objetivo de Jesus é derrubar os nossos conceitos. O objetivo de Jesus, o evangelho de Jesus, ele não é tão confortável como algumas pessoas dizem. O evangelho de Jesus, ele é confronto, ele é arrependimento, ele é cura. O objetivo de Jesus, nessa parábola, não era simplesmente trazer para o seu peito e para o seu coração os filhos perdidos. Era mostrar para o filho mais velho que estava dentro de casa que, infelizmente, ele também está perdido. E é mais fácil você fazer um perdido reconhecer que está perdido do que um perdido que não reconhece que está perdido, para você provar para ele que ele está perdido. É muito difícil. E esse silêncio ou é um silêncio de raiva, ou de arrependimento, ou então de é verdade. Existem dois tipos de cegueiras que a Bíblia nos fala: a cegueira produzida pelo pecado e a cegueira produzida pela religiosidade. A Bíblia nos ensina que esse tipo de cegueira, que o primeiro tipo de cegueira produzida pelo pecado, ela cega o seu entendimento com respeito ao arrependimento, à restauração. Você não crê mais que é possível alguém ser restaurado. Você não crê mais que é possível aquela pessoa se arrepender. Você não consegue mais crer que é possível ter uma reconciliação. Não, mas aquele casamento está no nível mais terrível. Não, Deus pode reconciliar. Mas só que a cegueira espiritual não te permite enxergar que Deus ainda pode fazer algo. É um tipo de cegueira produzida pelo pecado. É um tipo de cegueira produzida por uma entrega completa ao pecado. Mas o segundo tipo de cegueira que a Bíblia também fala é uma cegueira produzida pela superespiritualidade. É uma cegueira produzida pela religiosidade. De alguém que é autossuficiente, que julga andar corretamente sem errar diante do Senhor. Alguém que julga ser extremamente obediente às Escrituras, a ponto de bater no peito e dizer assim: eu não erro contra o Senhor, eu estou bem. Você vai perceber que esse era o pensamento do filho mais velho. E meu Deus do céu, será que Jesus só falou aquilo porque naquele período tinha pessoas que eram filho mais velho? Será que hoje nós não estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão mais perdidas dentro da igreja do que fora dela? Tem nome de crente, tem roupa de crente, tem fala de crente, vive no meio de crente, mas o seu coração está completamente distante do Senhor. Jesus trata um pouco sobre isso também em João capítulo de número 9, quando Jesus cura um cego. E o capítulo de número 9 é somente sobre é só um relato da cura de um cego. E se você ler, eu não vou conseguir porque é longo, leia o capítulo 9, você vai ver como que as pessoas ficam indignadas porque que aquele moço foi curado de uma cegueira. A ponto deles questionarem para ele, para os amigos, para quem estava em volta, chamou os pais para dizer: mas ele é cego mesmo, é cego. Levou diante do sacerdote para dizer: mas ele era cego mesmo. Ele era cego e ele foi curado. E se você prestar atenção, no final do capítulo 9, quando Jesus ele se encontra com aquele moço que foi curado, ele se mostra para ele, ele fala: você crê no Filho de Deus? O homem fala assim: ué, diga-me quem é ele para que eu creia nele. Porque Jesus curou o homem, ó, caiu na folha. O homem, quando abriu o olho, ele estava curado, mas ele não
Irmão, não tinha ninguém na frente dele. Imagina. Jesus curou um homem e saiu e deixou ele, vai lá se lavar no tanque. Ele se lavou, quando ele levantou, não tinha mais ninguém. O homem que o curou já tinha ido. Diferente dos nossos dias, né? Quem curar um cego hoje, meu irmão, ele bota no Instagram: eu sou o curador. Vem na minha igreja que aqui você vai enxergar. Vem na minha igreja que aqui você anda. Se você não anda na igreja do fulano, aqui você anda. Ainda chama para o testemunho. Vem aqui, Wes, vem aqui, Wes, vem aqui. Ainda chama para o testemunho. Onde Jesus te curou? Na Traídos. E Jesus curou o homem. Em outras ocasiões, Jesus curava um homem e dizia assim, ó, não fala para ninguém. Não fala para ninguém que eu te curei. Quando Jesus virava as costas, foi ele que me curou, eu não andava, eu estou andando. É impossível alguém que não andava e está andando porque foi curado, você tentar calar a boca dela, né? Mas Jesus não tinha pretensão, o foco de Jesus não era curar ninguém. Curava só por... Jesus estava surfando, falava assim, deixa eu curar aqui, vai, e curava. O propósito de Jesus era completamente diferente. A cura nunca foi a centralidade do ministério. Então entenda uma coisa, quando Jesus cura esse cego, os fariseus também ficam indignados. Sabe por quê? Porque Jesus curou um cego no dia de sábado. E o texto fala assim, então Jesus disse, eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e fazer com que os que veem se tornem cegos. Olha como Jesus é bonzinho. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram, você está dizendo que nós somos cegos? Se Jesus fosse brasileiro, ele ia dizer o quê? Se a carapuça serviu, vista ela. Mas Jesus disse assim, presta atenção, se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Respondeu Jesus, mas a culpa de vocês permanece, pois vocês afirmam que podem ver. O que Jesus estava dizendo aqui? Se vocês assumissem que são cegos, seria mais fácil eu curar vocês. Mas como vocês não reconhecem por causa do orgulho de vocês, continuam cegos e eu não posso curar vocês. Que tipo de cegueira era essa? Uma cegueira produzida pela religiosidade. De homens que eram extremamente obedientes a Deus. Cumpriam tudo aquilo que a lei pedia. Mas os seus olhos não estavam abertos para aquilo que Deus estava enviando naquele momento. A pior cegueira, muitas das vezes, é causada por uma falsa moralidade. A pior cegueira é essa. Aquele que obtém uma cegueira por causa do pecado, a qualquer momento está uma beira de um encontro com Jesus, e um toque de Jesus é capaz de transformar, curar e restaurar a cegueira espiritual. Mas uma cegueira causada por uma falsa moralidade, ela é mais difícil de arrancar. Eu lembro, irmão, quando eu me converti, era diferente. Era diferente o negócio. Eu me converti de 2005 para 2006. Batizado em 2006. Inclusive estava ontem conversando com a Pri. Esse ano a gente completa 10 anos de ordenação pastoral. Olha só, dia 28 de novembro de 28 de novembro de 2015, nós somos ordenados ao ministério pastoral. E agora, esse ano, a gente completa 10 anos de pastorado. Graças a Deus por isso. E estamos aí completando 20 anos de carreira cristã com Jesus, vivendo feliz e alegre. Sem luta. Tem cara de que passa luta? Tem não. Onde é que eu estava mesmo? Me ajuda aí. No cego. Eu estava cego. Eu era cego e perdido. Não, era pobre e perdido. A falsa moralidade. O filho perdido. A pior cegueira que ele disse, a pior cegueira é aquela causada pela falsa moralidade. Que infelizmente
muitos de nós caímos justamente nesse lugar. Nos perdemos porque não conseguimos compreender que muitas vezes essa cegueira vem sem que nós percebamos. Às vezes não é nem um pecado escandaloso e exposto, mas uma conduta, um tipo de pensamento, uma forma de tratar Deus completamente diferente, uma forma de entender como Deus se move completamente diferente. O filho pródigo estava dentro de casa, perdeu todos os vínculos paternos, não desfrutava daquilo que Deus tinha, não desfrutava daquilo que o pai lhe proporcionava. Por isso, irmãos, nesses dias nós precisamos tomar cuidado com o relacionamento raso com Deus. Nós precisamos tomar cuidado com o relacionamento superficial com Deus. Porque às vezes você olha e fala, não, é isso daqui que Deus tem para mim. Eu lembrei do que eu ia falar. Eu lembro quando eu me converti, você conseguia separar alguém na igreja. A pessoa chegava na igreja e ela falou assim, não, eu estou perdido mesmo, eu estou perdido. Você fazia uma oração aqui de quem está perdido, distante do Senhor, que quer se reconciliar com Ele. A pessoa ia na frente. Hoje, você não tem mais essa separação. Porque a pessoa, ela se prostitui, ela trai, ela pratica tipos de pecados escandalosos. E quando você fala, quem está perdido, levanta a mão aqui para receber a oração. Ela, não, eu estou bem, Deus me entende, Deus me ama do jeito que eu sou. Você não tem mais uma separação de quem realmente reconhece que precisa de Cristo e de quem está ali tentando buscar reconciliar todo dia com o Senhor. Não tem mais. Por quê? Tem mais gente perdida dentro da igreja do que fora dela. O número de pessoas perdidas dentro da igreja é maior do que aqueles que estão perdidos fora dela. E o que a gente faz com isso? O que Jesus estava nos mostrando, o que Jesus queria nos mostrar, de um filho que foi viver tudo aquilo que o mundo tinha para entregar, e de um filho que estava do lado do pai, sentado na mesa, ouvindo o pai, junto com o pai, mas só que já não desfrutava de um relacionamento saudável com o pai. E pelo contrário, ele se achava, ele batia no peito e dizia, eu sou bom, eu não sou um cara ruim, eu obedeço meu pai. Dá até um ar de superioridade, não dá? Porque ele dizia, eu não gastei o dinheiro com meretriz, eu não desperdicei a herança. Não dá um ar de superioridade? Tipo assim, eu que estou aqui dentro da igreja, eu estou mais seguro e estou melhor do que aquele que está lá fora. Não, eu estou guardado, eu sou uma pessoa guardada por Deus. Não, eu estou aqui. Afinal, os pecadores lá fora. Então dá aquele ar de superioridade, meu Deus, esbanjando superioridade. Não, eu não abandonei o pai, eu não fui viver as coisas do mundo, eu estou aqui sempre obedecendo o Senhor. Mas a ideia é que o filho mais velho, ele entrou no lugar onde ele escondia muito bem a sua rejeição. Porque o que fazia dele trabalhar para o pai sem ter relacionamento com o pai era justamente a rejeição. A rejeição o levava para aquele lugar. A rejeição o escondia dentro de casa do próprio pai, sem desfrutar e sem se relacionar com o pai. Por isso ele dizia assim, olha as palavras dele: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor, eu nunca desobedeci uma ordem sua. A hora que ele viu que o filho mais novo desobedeceu, automaticamente ele falou assim, poxa vida, eu nunca desobedeci o Senhor, eu sempre andei na linha como o Senhor sempre pediu. Por acaso alguém aqui já orou assim para o Senhor? Diz assim, Deus, por que isso daí aconteceu na minha vida, sendo que eu faço tudo certinho? Eu dou o dízimo certinho, eu ando correto na igreja, eu faço tudo que o Senhor me pede. Por que isso aconteceu na minha vida?
Por que eu passo por isso, sendo que eu faço as coisas tudo correto, do jeito que o Senhor me pede? Ele escondia a sua rejeição porque ele acreditava que ele era aceito por causa da obediência que ele tinha com Deus, ou melhor, com o Pai. Quando ele viu o filho vindo, porque aquele filho, ele elevou o nível de graça e de misericórdia do Pai no nível mais alto que podia ter. Primeiro que ele estava longe de casa. De repente, no versículo 17 diz que ele caiu em si. Ele caiu em si e ele disse: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou vivendo dessa forma. Se eu voltar para a casa do meu pai, os empregados do meu pai têm pão e fartura, e eu aqui vivendo dessa forma. Aí ele falou assim: eu vou voltar. Já gastou tudo mesmo, né? Já gastou tudo, já tinha feito de tudo. Ele falou assim: eu vou voltar. Vou voltar para a casa do papai. Vou pedir para o pai para que ao menos ele me aceite como escravo. Irmão, abre aspas aqui. Naquele período, naquele tempo, no Antigo Oriente, o filho para ser devolvido de volta para a família, ele tinha que pagar uma dívida. Ele tinha que pagar uma dívida. Por isso que na cabeça dele, o que ele tinha falado? Eu vou voltar e vou trabalhar para o meu pai. Ele tinha que pagar aquela dívida. Primeiro que ele gastou a herança dele. Para ele ter novamente, ele tinha que pagar. Então ele pensou: eu vou voltar, vou trabalhar para o pai, vou dizer: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, trata-me como um dos teus empregados. Deixa pelo menos eu pagar a dívida. O lindo da história é que quando ele está voltando, que ele está indo, chegando de frente com a casa dele, o pai já estava na porta esperando ele. O pai já estava na porta esperando ele. E a Bíblia diz que automaticamente, quando o pai o avistou, o que o pai fez? Correu ao encontro dele, o abraçou, o beijou e disse: meu filho. E disse: meu filho. Se você for estudar um pouquinho sobre isso, você vai perceber que um patriarca, um chefe de família, um dono de terra, alguém tão requisitado como o homem de maior autoridade de uma casa, ele nunca corria. Ele não corria. Você não vê um patriarca correndo, você vê ele sempre andando. Postura, aqueles homens eram homens de postura. Quando Jesus narra essa história, os fariseus começam a ficar perturbados, porque Jesus demonstra um pai que beija, um pai que abraça e um pai que corre ao encontro do filho que esbanjou e que desperdiçou tudo. Na mente do fariseu aquilo não cabe. Como? Se ele pecou, irmão, tem religiões por aí, tem igrejas por aí. Se você errar, você está excomungado, já era. Se você falhar, ele marca um X em você e acabou para você. O pastor nem senta para dizer: ô meu irmão, vem aqui, deixa a gente tentar entender com você. Vamos lá, se arrepende, pede perdão para o Senhor. Senta aqui um pouquinho, respira, daqui a pouco você retorna. Não, acabou. Marca um X e vai-te embora. Na mente do fariseu era isso: pecou, já era, acabou. Mas ali Jesus apresentava um pai, um homem que carregava tamanha graça e misericórdia, que quando o seu filho, o esbanjador, o desperdiçador, o pecador, o miserável que se prostituiu, quando ele voltou arrependido, o pai disse: vem aqui meu filho, abraça, o beija, prepara a melhor roupa para ele. Pensa comigo, na sua casa, cadê quem tem aqui os homens casados, com família, filhos? Deixa eu te fazer uma pergunta: na sua casa, qual que é a melhor roupa? É a sua, da sua esposa, do seu filho? Hoje tem cachorro também, né? Nada contra quem é pai de pet, não me misturo, não entra em briga de família, fique em paz. Qual que é a melhor roupa? A sua, a do seu filho, a do seu pet, que quando falar pet você tem que botar um pet, ou a da sua esposa?
com certeza a melhor roupa é a sua. Não é por autoritarismo não, mas porque você carrega autoridade sobre aquele ambiente. Aquele homem, a melhor roupa daquele ambiente era dele. O anel que ele pediu para colocar no dedo do filho, só ele tinha autoridade para dar aquele anel. Aquele filho nunca teria autoridade para conquistar aquele anel se o pai não lhe desse. E agora ele entra no checkmate para matar o filho mais velho. Ele manda pegar um bezerro que estava na engorda, ou seja, estava sendo cevado. Aquele bezerro estava sendo preparado para uma grande festa, para a melhor festa. Já não bastasse o Senhor dar um anel para ele, já não bastasse a melhor roupa, já não bastasse o Senhor beijar ele. Agora o Senhor vai pegar aquele bezerrinho, aquele cabrito que está sendo preparado para uma grande festa. E é para ele, essa grande festa era para ele. E quando ele chega, ele estava no campo, quando ele retorna, ele encontra um barulho de festa, um barulho de dança, de repente ele ouve dizer e pergunta e fala assim: o teu irmão que estava morto, que estava perdido, ele foi encontrado e ele está de volta aqui. Vamos entrar para festejar. E ele bate o pé, aí a birra começa. Não entro não. Que parábola maluca, irmão. O que estava dentro, agora está fora, né? O que estava fora, agora está dentro. O que se achava salvo dentro, agora está fora, emburrado e perdido com rancor. O que estava perdido fora, agora está arrependido, quebrantado e reconciliado dentro. Me dá um certo temor no meu coração. Essa mensagem me dá um certo temor no meu coração. Vamos entrar, de repente o pai ouve dizer: o filho mais velho está lá fora, está emburrado, não quer entrar. Mas por que ele não quer entrar? Ele não quer entrar. O pai faz o quê? O pai reconciliador. Falei, se deu certo com aquele que estava perdido, com certeza vai dar certo com esse daqui, que está sempre aqui do meu lado, dentro de casa. Filho, vamos entrar? Vou não. Por que eu não vou entrar? Porque o Senhor não me deu, nunca fez uma festa para mim. O Senhor agora, este teu filho, olha o linguajado, irmão. Esse teu filho que se prostituiu, que fez isso, o Senhor vai e faz isso com ele. E eu? Onde eu fico na história? Onde eu fico na história? Por que comigo o Senhor nunca fez isso? Essa é a síndrome do irmão mais velho. Que muitos de nós que estamos dentro, muitas das vezes estamos envenenados com ela. Envenenado com ela. Quando é que eu sei que eu estou perdido dentro de casa? Quando eu penso que pelo fato de estar dentro eu estou imune, ou quando eu me acho melhor do que aqueles que estão perdidos lá fora. A diferença do que se perde fora e do que se perde dentro é que o que está fora sabe que realmente está perdido. O que está dentro não percebe que está perdido. Geralmente faz o quê? Bota a vida espiritual no piloto automático e vai, e vai só vivendo. Dá uma leitura de Bíblia de vez em quando. Ora uma vez aqui, outra acolá. Depende da aprovação que aparece. Vai na igreja, o dia que está bem canta e pula e dança, o dia que está mal, não, hoje eu não vou cantar hoje não. Tem dia que está ali quebrantado diante de Deus, tem dia que, se Deus quiser que me procure, porque hoje eu não estou para Ele. Principalmente quando servimos no ministério, é mais fácil de esconder a nossa falta de relacionamento com Deus, porque muitas das vezes o nosso serviço esconde a nossa perdição. Muitas vezes o nosso serviço esconde a nossa perdição e a gente não percebe. Por quê? Porque às vezes temos uma boa performance, reproduzimos muito bem o que é ser crente,
reproduzimos de forma saudável e correta o que é ser crente, e fazemos de tudo ali e ninguém percebe. Você vai produzindo aqui fora e ninguém percebe que aqui dentro você já perdeu o sentimento de busca e de quebrantamento diante do Senhor. Quais são as reações do filho mais velho que demonstra que ele estava completamente perdido? Ele ficou indignado com o pai, porque o pai estava sendo misericordioso. Ele ficou do lado de fora da festa e não quis celebrar o retorno do irmão. Ele resistiu ao pai. Meu irmão, ouça! Foi mais fácil o filho que estava fora perdido voltar para dentro da casa do pai do que trazer o filho que estava na porta de casa para dentro de novo. O que tem acontecido nesses dias? Uma reevangelização dos evangélicos. Escuta, uma reevangelização dos evangélicos. É isso que a gente tem feito nesses dias. Gastando mais tempo em reevangelizar os evangélicos do que sentar para discipular os novos convertidos. Do que sentar para discipular os novos convertidos. Eu gosto, uma vez ouvindo Asaf Borba, ele fala com gosto: eu tenho 40 anos de ministério, eu tenho 40 anos servindo o mesmo pastor e a mesma igreja. 40 anos. Alguém que tem raízes, que tem profundidade, alguém que não é levado por qualquer vento de doutrina, alguém que sabe de onde veio e sabe para onde está indo. Ei, crente, nós precisamos disso nesses dias. De uma igreja madura que sabe que para quê, por que Deus a chamou. Outro sinal do filho: eu obedeci ao pai, nunca transgredi sua lei. Você sabe o que ele usava para ter a atenção do pai? O serviço. Ele usava o seu serviço para atrair o pai. Outra coisa, ele desconsiderou o próprio irmão. Sabe o que ele disse para o pai? Este teu filho. Este teu filho, ele estava desprezando. Se você vê no final do capítulo, Jesus, na parábola, o pai fala assim: este teu irmão. Porque só o pai que tem autoridade para trazer, para reconectar filho, os irmãos novamente. Só o pai. É o pai que promove isso. Outra coisa que ele teve inveja, porque o pai deu uma grande festa para o irmão que estava perdido. Ele não é digno. Ele não é digno. Ele estava mais preocupado com os presentes do que com o pai que estava presente. A conclusão, ainda eu vou caminhando para a conclusão dessa mensagem. O versículo de número 29, ele respondeu: há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar-me com os meus amigos. Muitos de nós, na síndrome do irmão mais velho, nos sentimos amados por aquilo que oferecemos a Deus ou na igreja. Quantas pessoas, vamos para o contexto igreja, quantas pessoas produziam na igreja e de repente ela parou de produzir aquilo e ela não se sente mais amada e bem vista na igreja. Ela recua. Porque eu parei de fazer isso, eu parei de fazer aquilo e agora eu não me sinto mais amado. Quantas pessoas, ela só se sente amada na igreja, amada por Deus, se elas fazerem alguma coisa na igreja. É a síndrome do irmão mais velho. Alguns se frustraram e falaram assim: eu não executo mais nada, não faço mais nada, porque quando eu fiz, ninguém dava valor. A síndrome do irmão mais velho. Porque quando eu fiz, ninguém reconheceu o que eu fiz. Tem pessoas que, se você tirar o microfone dela, ela para de ler Bíblia e de orar. Tem pessoas que quando pregava e orava, ou melhor, que quando pregava e louvava, ela tinha uma vida ativa espiritual.
Aí de repente ela teve algumas situações e ela parou de pregar, ela parou de louvar, aí ela parou de orar, parou de ler Bíblia, parou de ter relacionamento com Deus. O motivo dela relacionar-se com Deus era o serviço, era fazer alguma coisa para Deus. Me sinto amado por aquilo que faço. Quando não faço, não me sinto amado. E você é escravo do que você reproduz. Temos uma facilidade muito grande de comprar o amor pelo serviço que exercemos. A vida cristã não pode ser colocada no piloto automático. Nessa noite, irmão, se eu ou você, alguém colocou a vida com Deus no piloto automático e foi deixando, e a gente só foi fazendo aquilo para tentar mostrar, Deus não quer performance minha e nem sua. Você lembra quando o povo de Israel, eles atravessaram 2 rios na vida, o Mar Vermelho e o Rio Jordão. O primeiro mar que eles tiveram que enfrentar foi o Mar Vermelho, que é uma tipificação do batismo. O que eles tiveram que fazer? O Mar Vermelho, Deus falou assim: Moisés, pega o cajado, toque com o cajado no mar e o mar vai se abrir, não é? O que significa cajado na Bíblia? Ministério. Então pega o teu cajado, toca aí, que o mar vai se abrir. Moisés pegou o cajado, tocou e o mar, ele passou. Agora eles estão perto da entrada de Canaã, eles têm diante dele o Rio Jordão. E agora, o que eles precisam fazer para que o Rio Jordão se abra e todo aquele povo passe? O que Deus falou para eles? Pegue o sacerdote, pegue a arca vai na frente. A hora que os 4 levitas tocarem com os pés no Rio Jordão, ele se abre. Deus mudou a estratégia. Para o Mar Vermelho se abrir, precisava de um ministério, tocar com o cajado. Para o Rio Jordão se abrir, precisava do quê? Da vida. Só quando ele entrasse, quando o sacerdote, o levita, e quando os 4 entrassem, tocassem com os pés no Rio Jordão, ele se abriria. Porque ali fala de vida. Outra coisa, Deus falou assim: o mar se abriu, Josué se abriu. Josué pega 12 pedras. Presta atenção, irmão, pega 12 pedras. Dessas 12 pedras que você vai tirar do meio do mar, você vai construir um altar fora do rio, como memorial, para que todo aquele que passar por aqui e olhar para aquele altar de 12 pedras, ele vai olhar e falar assim: o que é isso daqui? E vocês vão dizer: foi aqui que o Senhor abriu o mar para o povo dele passar e entrar na terra prometida. Glória a Deus. Aí agora Deus fala assim: mas também pegue 12 pedras tiradas do meio do Jordão e construa um altar no meio do rio. Construa um altar no meio do rio. E a Bíblia fala que aquele altar está lá até o dia de hoje. Quem garante? As águas não cobriram. Quem sabe, quem garante que aquele altar ainda está lá? É o altar secreto, que ninguém vê, que ninguém sabe, que ninguém precisa ver. O altar de fora todo mundo vê a performance, o quanto você é bom, o quanto você canta, o quanto você prega, o quanto você é um baita discipulador, o quanto você conhece de Bíblia. Você conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas todo mundo vê o seu altar de fora e todo mundo fica: uau, que altar glorioso. Mas a pergunta é: e o altar secreto? Aquele altar que está no meio do Jordão, o altar que você constrói com a vida, não é só com o ministério. Ah, meu irmão, a facilidade que temos de comprar o amor de Deus, de comprar a aceitação das pessoas pelo nosso serviço, pelo nosso ministério, isso nada mais é do que a síndrome do irmão mais velho. Compramos, somos bem visto porque produzimos alguma coisa legal. Quando paramos de produzir, não temos a atenção das pessoas, e assim a gente começa a esmorecer.
acaba a oração, acaba a leitura bíblica, acaba a vida com Deus. E nessa noite, irmão, o Senhor está nos chamando para um lugar onde nós precisamos realmente sair, realmente sair desse ambiente onde nós servimos a Deus por peso. Quantas pessoas servem a Deus por peso? Por que você não peca? Ah, meu irmão, eu não adultero, porque se eu adulterar eu vou perder minha família. Eu não traí a minha esposa por causa dos meus filhos. Eu não traí a minha esposa porque senão eu perco o ministério. Eu nunca errei porque senão eu perco o ministério. Você percebe como a gente está perdendo a essência daquilo que o Senhor tem para nós? Por quê? Porque temos algo para oferecer. Porque o ministério me dá visibilidade, as pessoas me enxergam, me vê. Quando na verdade a centralidade de você não trair, de você não transgredir, de você não pecar contra o Senhor, não tem a ver somente com a sua esposa, não tem a ver somente com os seus filhos, não tem a ver somente com a sua reputação como pastor, tem a ver com o seu coração. Porque você pode nunca tocar em algo que Deus disse que você não pode tocar, mas no coração você pode já ter cometido coisas que podem destruir a sua vida. Muitos se rebelaram contra Deus de que forma? Pegaram suas coisas e foram para o mundão. Ah, vou viver aquilo que eu acho que tem que viver. Eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E foi? Vocês conhecem, é? Tem quebrada aqui, não tem? Procurando umas piadas aqui para ver se alguém dá risada, para ver se fica menos tenso. Ficou muito tenso o negócio aqui. Vamos tornar mais leve o negócio? Vamos. Sinais de uma rebeldia interna e silenciosa. Vamos deixar mais leve, tô brincando, vamos deixar mais tenso ainda. Quais são os sinais de uma rebeldia, às vezes interna e silenciosa? Irmão, os piores, às vezes a gente fica imaginando assim, os piores demônios são aqueles que se manifestam e gritam no meio da igreja. Não, esses são os demônios mais fracos que tem. Os demônios mais fracos são aqueles que se manifestam e ficam... Ah! Os piores demônios, eles não gritam. São silenciosos. Eles atuam na escuridão. Você já viu alguém manifestado com orgulho? Já viu? Quem é você, demônio? Eu sou o demônio do orgulho. Não, você não vê. Você nunca vê alguém manifestado com orgulho. Alguém orgulhoso é posturado, silencioso. Você já viu alguém orgulhoso, você põe a mão na cabeça dela falando: eu te repreendo, demônio do orgulho. Já viu? Não. O demônio do orgulho, ele não sai com imposição de mãos. O demônio do orgulho sai com arrependimento, se jogando no chão e dizendo: Senhor, eu reconheço que nada sou sem ti. Esses são os piores demônios que a gente luta. A rebeldia silenciosa muitas das vezes é uma inveja. A síndrome do irmão mais velho às vezes é uma inveja quando você vê alguém tendo vitória. Sabe por quê? Chorar com os que choram é a coisa mais fácil que tem. Agora, se alegrar com os que se alegram que é difícil. Você vê alguém chorando porque perdeu, você vai e abraça: ô, tamo junto, conta comigo. Agora, quando você vê o seu irmão conquistando coisas grandes, prosperando, sendo abençoado, quando você vê o seu parente, alguém do seu lado, o irmão da igreja, o fulano, o ciclano, de repente Deus está abençoando ele, Deus está prosperando ele, e você chega e diz: meu irmão, glória a Deus pela sua vida, como eu estou feliz em ver você crescendo e progredindo.
Mas uma rebeldia silenciosa interna é a síndrome do irmão mais velho é quando você não suporta ver alguém tendo vitória em uma coisa e você internamente fica com inveja. Ou ciúmes quando alguém recebe a oportunidade que talvez você julgaria que você deveria estar ali. Era isso que o irmão mais velho falava. Quem devia ser honrado era eu, não era ele. Ele nunca fez nada que prestasse. Algo silencioso, outra rebeldia silenciosa, que é a síndrome do irmão mais velho. Eu não consigo celebrar a vitória do próximo. Eu tenho dificuldade de celebrar a vitória do meu irmão. Olha lá, você viu? Você viu o carro dele? Olha lá, você viu o sapato, você viu a roupa, você viu a viagem, você viu, aquele ali com certeza fez parcelado em 200 vezes, com certeza, irmão. Você viu aquilo. É a síndrome do irmão mais velho. Outra síndrome tem mais facilidade em contar as suas vitórias do que as vitórias do outro. Coisa de criança, tá? Coisa de criança. Criança que ela está sendo ensinada. Uma criança, a minha esposa estava vendo uma roupinha de uma criança, e o irmãozinho daquela criança, que ainda está no processo ainda de aceitação, é comum isso daí, quando a Priscila pegou a roupinha, falou: nossa, que lindo. O outro, que é criança, que está no processo, olha minha roupa também, olha só. Ele não tem maturidade, talvez, para celebrar, porque é uma criança é imatura. O pai e a mãe com certeza vai sentar e falar assim: ó, filha, é seu irmão, e vai instruir corretamente, tenha paz, tal. Com certeza vai ter essa instrução. Mas por ser criança, a primeira reação dela é o quê? Os ciúmes. Tem dificuldade. É claro, se isso não for combatido naquela idade, daí vai construindo por um espírito de possessividade terrível, que muitos de nós não sabemos de onde vem. Sabe, essa síndrome, irmãos, do irmão mais velho, o sangue desse camarada corre nas nossas veias. O coração desse camarada bate aqui dentro também. Muitas das vezes esse irmão mais velho somos nós. Na verdade, se você é o irmão mais novo que está perdido, distante do Senhor, se você percebe que Deus está te chamando nesse tempo para você se arrepender e voltar para a igreja, voltar para Cristo, voltar para o Senhor arrependido, e você está aqui nessa noite, então você está nos assistindo, eu quero te dizer, essa mensagem é o melhor momento para você fazer isso. É o melhor momento para você fazer isso. Fique tranquilo que os irmãos mais velhos já estão tomando a parte que é deles agora nesse momento. Nesse momento, debaixo de uma palavra como essa, os irmãos mais velhos estão todos escondidos. Mas eu também quero te dizer, se você é um irmão mais velho, que percebe que tudo isso que foi falado bateu de frente com alguns conceitos do seu coração, essa é a noite de você também correr e se arrepender. Ou você fica do lado de fora resistindo ao Pai, ou você corre para dentro dizendo: Pai, por favor, eu preciso do Senhor também. Eu diria que nesse caso eu sou o irmão mais velho. Talvez não esteja na condição de irmão mais novo, mas talvez na condição de irmão mais velho. Talvez essa é a condição da igreja nesses dias, é a nossa condição nesses dias, de reconhecer que nós precisamos realmente rever o nosso conceito de vida com Deus, como estamos vivendo, como estamos sendo, que tipo de crente eu tenho sido nesses dias. Espírito Santo, só o Senhor pode nos instruir, nos ensinar.
nessa noite o Senhor possa produzir em nosso coração um senso de quebrantamento e arrependimento. Onde houver em nosso coração alguma fortaleza de irmão mais velho, nessa noite eu peço, nos cura, Senhor Jesus, completamente. Das nossas vaidades, das nossas invejas, dos nossos orgulhos. Nós queremos ser tocados pelo Senhor nessa noite. Se você percebe que o Espírito Santo está falando com você nessa noite, deixa Ele mover seu coração. Deixa Ele mover seu coração nessa noite. Ídolos que o nosso coração criou, das fontes e prazeres e satisfação, que o nosso nos mostre de uma vez, pois desejamos ver o que Paulo viu e o que fez tudo como perda diante daquele que se levante do seu lugar nesse momento. Espírito Santo, nos conduz, Senhor. Deixe ver teu rosto e ficaremos saciados. Eu oro para que o nosso relacionamento com Deus ele seja realmente reconstruído pela graça e pelo favor dele. Que ele derrube todas as nossas performances espirituais e que ele levante corações que estejam quebrantados.